coisa querida da minha vida, professora Adriane Fauci. Hoje a gente vai dar início ao estudo a respeito dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Tema muito legal e ele é importante porque, além de te ajudar, por exemplo, com outras disciplinas, como, por exemplo, direitos humanos ou até mesmo em temas de redação, se for o caso da sua prova, ele te dá um panorama geral para você compreender melhor aqueles direitos específicos no texto constitucional. Então, ter essa noção geral de como funcionam os direitos fundamentais é extremamente importante para o desenvolvimento da tua matéria aqui de direito constitucional. Então, vamos lá. Primeira coisa. A Constituição Federal ela é dividida em títulos, né? Eu tenho o primeiro título, que são os princípios fundamentais. Eu tenho um segundo título, que são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles se dividem em 5 grupos. Eu tenho 5 grupos que eles, em conjunto, formam um núcleo chamado direitos fundamentais. Quais são eles? Eu tenho o primeiro, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, basicamente todos aqueles direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição, ele é uma das espécies de direitos fundamentais. Eu ainda tenho os direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão elencados a partir do artigo 6º da Constituição Federal até o artigo 11, tá? Do 6º ao 11. Eu tenho ainda direitos de nacionalidade. Nacionalidade, você vai encontrar no artigo 13, artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Direitos políticos você vai encontrar no artigo 14 a 16 da Constituição Federal e partidos políticos no artigo 17. Todo esse grupo aqui de direitos formam os chamados direitos fundamentais. É claro que os direitos fundamentais não estão apenas aqui nesse rol, não é apenas o artigo 5º, não é apenas o artigo 5º ou 17. A Constituição ela está cheia de direitos fundamentais previstos em todo o seu texto, mas esse aqui é o título constitucional chamado Direitos Fundamentais, apenas uma divisão técnica que a Constituição fez, ok? Então, antes da gente estudar cada um desses direitos, a gente precisa entender como os direitos fundamentais surgiram. E os direitos fundamentais não surgiram assim do dia para a noite. Ninguém surgiu, acordou um belo dia, cheio de direitos, cheio de garantias, como hoje nós temos na nossa Constituição Federal. Não foi bem assim. Os direitos fundamentais, então, eles surgiram ao longo da história da humanidade de acordo com o momento e com as necessidades que o povo tinha. Então, por exemplo, vamos começar aqui com os direitos de primeira geração. Interessante que a doutrina ela divide o momento em que os direitos foram surgindo em gerações de direitos ou dimensões de direitos. A doutrina atual, ela prefere a expressão dimensão do que geração, porque quando usa a expressão geração, dá a sensação que se vê uma geração nova, a geração anterior sumiu ou deixou de existir. Na verdade, não. Os direitos, eles estão sempre em constante evolução, estão sempre surgindo novos direitos. Por isso a gente vai usar a expressão aqui dimensão de direitos, mas na tua prova vier geração de direitos, é tudo a mesma coisa. Então, os direitos de primeira dimensão ou primeira geração foram os primeiros direitos a surgir na humanidade. E esses direitos são chamados direitos civis e direitos políticos. Direitos civis, eu tenho as liberdades, direitos, por exemplo, de ir e vir, o direito de propriedade, a liberdade de ação ou legalidade, as garantias constitucionais, como, por exemplo, o habeas corpus, o devido processo legal, tudo isso são direitos de natureza civil. São direitos voltados para o indivíduo, para a pessoa. E por que foi necessário surgir esses direitos? É importante a gente entender um pouquinho da história aqui. Nós tínhamos um período da história da humanidade chamado de Estado absolutista. O Estado absolutista, você deve lembrar lá da tia, da escola, explicando esse momento do Estado absolutista. O Estado absolutista era aquele em que eu tinha a figura do rei, do monarca, que ele exercia todas as funções do Estado. Ele governava, ele legislava, ele julgava, ele administrava, ele fazia tudo. Essa concentração de poder na mão do rei fazia com que ele abusasse do poder. Então ele tinha todo o poder na mão dele, a tendência é que ele abusasse desse poder que ele tinha. E ficou isso durante muitos anos, até que surge uma classe nova chamada de burguesia. A burguesia, ela não tinha um poder real, ela não era parte da nobreza, né? Ela não tinha esse poder de status social, mas ela tinha um poder econômico. E a burguesia surge, você sabe da história, das grandes navegações, formação das feiras, etc. A burguesia surge e ela tem dinheiro. O rei quer dinheiro, o rei quer relação com quem tem condição financeira. Aí a burguesia fala assim, beleza, rei, você quer o meu dinheiro?
Quer. Então, assim, ó, eu preciso que você me garanta direitos. Aí os direitos de primeira geração, então esses primeiros direitos que surgem, eles surgem contra o Estado. Por isso que eles são classificados como direitos de liberdade. Importante você entender, porque senão você vai ficar decorando coisas que você não precisa decorar. Você tem um monte de outras coisas que você precisa decorar, menos isso aqui. Então, os direitos de primeira geração são direitos voltados para a ideia do Estado não faça. Imagine um Estado opressor, um Estado que restringe coisas das pessoas, que abusa do seu poder, já que ele está concentrado muito poder, e ele tende a realizar dessa forma. Aí eu chego para ele e falo assim, Estado, eu preciso que você me dê liberdades. Por isso que os direitos de primeira geração são direitos relacionados ao valor e ao ideal liberdade. Ou seja, aqui o Estado, ele deve não fazer as coisas, certo? Eu posso elencar aqui, dentro do momento histórico do surgimento dos direitos de primeira geração, as grandes revoluções burguesas. Tá? Então, o que marca o surgimento dos direitos de primeira geração, de primeira dimensão? As revoluções burguesas. E, consequentemente, toda a revolução ela vem acompanhada depois de uma declaração, de um ato que declara direitos. Então, tivemos as revoluções burguesas e eu tive declarações na sequência. Por exemplo, a Declaração Americana, de 1776, a Declaração Francesa, de 1789. Então, eu coloquei, inclusive, outros marcos históricos aí no seu material. Mas esses dois aqui são os que mais aparecem em prova. Então, os direitos de primeira geração ou primeira dimensão relacionados ao valor liberdade. A ideia é limitar o poder que era absoluto do Estado. Aqui, pode vir na sua prova, a expressão liberdades públicas, certo? E por que direitos políticos? Porque a burguesia, para poder ter assegurado direitos, ela começou a exigir participação no poder legislativo do Estado. Você sabe que é apenas a lei que pode te dar direitos e garantias, direitos ou te determinar obrigações, sim ou não? É a lei que pode dizer, você tem direito disso, você tem direito daquilo. Logo a burguesia falou assim, cara, se eu quiser me defender do Estado, como que eu me defendo do Estado? Através da lei. E é assim até hoje. É apenas a lei que forma um escudo contra a opressão do Estado. Por que o Estado não pode invadir sua casa e ir lá pegar suas coisas? Porque existe uma Constituição, uma lei que te protege. Então a burguesia percebeu isso. Falou assim, cara, eu preciso participar da formação da vontade da lei. Por isso que ela exige o exercício de direitos políticos, podendo, por exemplo, se candidatar a cargos eletivos, ok? Grava assim, direitos de primeira geração, direitos civis, liberdades voltadas para o indivíduo e também exercício de direitos políticos. Aqui, então, com o surgimento dos direitos de primeira geração, cai o Estado absolutista e surge o chamado Estado liberal. O Estado liberal, então, é aquele que não intervém nas relações econômicas, ele não fica preocupado com as relações entre particulares. É um Estado que não faz, é um Estado que não impõe a sua vontade nas relações privadas. Até que ok. O problema é que esse Estado, esse modelo de Estado, que aparentemente era perfeito e ideal, começa a produzir inúmeros problemas sociais. Isso porque vamos pensar como é que funciona um Estado extremamente liberal, como era o caso dessa época. O Estado liberal, como eu disse, ele não intervém nas relações econômicas. Aí vamos imaginar, então, a situação que nós tivemos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, foi o surgimento do desenvolvimento econômico, né? Máquina a vapor, tecnologias na época, surgimento de mil coisas modernas, né? Que não existia durante o fim do Estado absolutista e o período inicial do Estado liberal. O que acontece na Revolução Industrial? Eu tenho um industrial que ele tem o poder da indústria, ele contrata pessoas. Olha que coisa maravilhosa que deveria funcionar. O cara tem a indústria, ele produz riqueza e ele devolve essa riqueza para a sociedade. Como que ele devolve a riqueza para a sociedade? Através de um negócio chamado salário. Então, eu uso a sua mão de obra, eu exploro a sua mão de obra, mas eu te devolvo isso através de um negócio chamado salário. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo fica feliz, a riqueza é produzida e todo mundo fica bem. É isso que acontece? Não é isso que acontece. O que o industrial começa a perceber? Todo mundo começa a se aglomerar nas cidades.
Você lembra isso da história, não lembra? As pessoas começam a sair do campo e ir para as grandes cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural. Sai todo mundo para a cidade. Por quê? Você sabe que a caneta é mais leve que a enxada, né? Então todo mundo quer desenvolvimento econômico, todo mundo quer melhor qualidade de vida, todo mundo quer melhorar. Aí as pessoas saem da zona rural e vão para o centro urbano em busca de melhores qualidades de vida. Chega lá, o que acontece? O industrial tem emprego para dar, só que eu tenho uma fila de pessoas que querem trabalhar ali. Imagine que o cara paga 30 para o seu funcionário. Quando eu tenho uma fila de pessoas, o que ele fala? Cara, eu vou pagar 20 para você. Você quer 20 para trabalhar e fazer a mesma função? Ah, eu quero. O cara tá desesperado para trabalhar. Aí quando ele pega, coloca a pessoa para trabalhar por 20, o que acontece? Aqueles 10 que ele pagava se transforma em lucro. E daí o cara cresce o olho desse tamanho e fala assim, eita, que eu posso lucrar mais. E daí aquilo que deveria voltar para a sociedade não começa a voltar. Aí o cara fala assim, cara, esses caras estão desesperados aqui para trabalhar, já sei. O negócio é o seguinte, agora nós vamos trabalhar 16 horas direto. Quem ia reclamar? O que ia fazer? O Estado, ele garantia algum direito de caráter trabalhista? Não, o que existia era apenas direitos civis e políticos nesse momento. Aí, por exemplo, o cara ficava doente lá no trabalho. Ah, ficou doentinho, chute na bunda, vai embora. Ai, não tem auxílio, doença, não tem nada, filho. Ah, não tem tem nada nessa época. Aqui é só direito civil e político. É só o Estado não fazendo, deixando a burguesia participar lá da formação da vontade da lei. Aí, qual que é o problema? Tivemos as grandes guerras mundiais, né? Primeira Guerra Mundial, os homens vão tudo trabalhar, vão tudo pra guerra, trabalhar não, os homens vão tudo pra guerra, e as mulheres ficam em casa. Só que elas ficam em casa recebendo pensão guerra? Tem pensão guerra? Não tinha pensão guerra. E daí a mulher faz como pra manter os filhos? Porque naquela época não tinha o filho não, naquela época era de 12, 15, 14, né? A mulher só ficava gerando, era um negócio incrível aquilo. Aí o que acontece? Que as crianças precisam comer, faz como? A mulher fala assim, vou ter que trabalhar. E a mulher vai, então, substituir o homem na indústria. Só que o dono da indústria fala assim, ô, filhona, você não faz a mesma coisa que o cara faz, não. E lembra que ele já tava pagando 20 pro cara, né? Pra você eu vou pagar 10, porque você é mulher, você é mais frágil. Aí eu vou te pagar 10. Aí a mulher faz o quê? Tem que alimentar as crianças, trabalha 10. Só que pra ela poder conseguir pagar ou se manter, ela tem que trabalhar o dobro. E daí eu tenho jornadas absurdas de trabalho, inclusive muitas vezes com as próprias crianças trabalhando, trabalho infantil, etc. Ou seja, a sociedade estava um caos. Aí eu tive a concentração de riqueza, muita riqueza, na mão de pouquíssimas pessoas e uma miséria generalizada. O povo aguenta um pouco, aguenta um, aguenta dois, aguenta três. Quando o povo não aguenta mais, é a hora da chamada revolução. E eu tive, então, aqui as revoluções trabalhistas. Aí aqui eu tive as primeiras guerras não, né? As primeiras greves, a formação de sindicatos. As pessoas precisavam se organizar, os trabalhadores precisavam se organizar para brigar por melhores qualidades de vida. Veja que essa mulher, ela não tinha onde deixar essas crianças. Ah, eu vou deixar na creche, vou deixar na escolinha. Que escolinha? Eu tinha escolinha aqui não. Aqui não tinha direito social ainda. Com essas revoluções, é que o Estado, então, deixa apenas de não fazer para se transformar em um Estado que precisa fazer, que precisa assegurar direitos. E é isso que acontece, então, esse é o momento, é o contexto histórico do surgimento dos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão. Ele surge, então, em decorrência das revoluções trabalhistas, organização de sindicatos, movimentos grevistas, em que ficou assegurado, então, com o surgimento desses direitos, direitos de natureza social, direitos econômicos e direitos culturais. Aqui o valor não é mais liberdade. Aqui o que a sociedade quer é igualdade social. Veja que eu tenho muita riqueza aqui e miséria. Como que eu faço para tornar essas pessoas iguais? Eu preciso dar direitos para elas. É só assim que a gente faz igualdade entre pessoas diferentes. Então eu tenho aqui o cara muito rico, eu preciso fazer com que esse cara melhore. Como que eu faço? Eu dou direitos para eles. Eu asseguro condições de igualdade material, de justiça social. E é isso que acontece nesse período. Por isso que surgem esses grupos de direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui o Estado não é um não fazer, deixa livre, não. Aqui o Estado tem que dar. Aí por isso que o Estado tem que dar educação, tem que dar saúde, tem que dar alimentação, tem que dar moradia, tem que dar condições boas de trabalho. Essa é a função do Estado. Cai aquela figura do Estado 100% liberal para um surgimento de um novo modelo de Estado, que é o Estado de bem-estar social.
Marcos históricos aqui para nossa prova: Constituição Mexicana de 1917, Constituição de Weimar, que é a Constituição Alemã de 1919. Nesse mesmo momento eu tenho o surgimento da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ok? E como eu disse, né, não é porque veio o direito de segunda dimensão que acabou os de primeira, não, eles vão se acumulando. Então hoje eu tenho primeira geração, eu tenho também os direitos de segunda dimensão e ainda eu tenho direitos de terceira dimensão. Os direitos de terceira dimensão, eles se diferenciam um pouco dos demais, porque aqui eu estou diante de direitos difusos ou transindividuais. Perceba que os direitos de primeira geração são direitos individuais, é meu, a minha propriedade, a minha liberdade. Direitos de segunda geração são mais voltados até para uma ideia de coletivo, mas ainda são voltados para o indivíduo, certo? Aqui eu tenho direitos de terceira dimensão que eu não consigo identificar grupos ou coletividades que são detentoras daquele direito. Por isso, direitos difusos, coletivos ou transindividuais. Exemplo desses direitos: direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente, ele é um direito de todos, concorda comigo? Quem tem direito ao meio ambiente? Todo mundo. Ah, só trabalhador? Não. Só quem recolhe para a Previdência? Não. Todos têm direito ao meio ambiente, certo? Por isso que a gente vai dizer que os direitos de terceira dimensão, diferente dos de primeira, diferente dos de segunda, eles são relacionados ao valor fraternidade, ou solidariedade. Aqui, esses direitos, para serem implementados, ele depende de um atuar do Estado, mas também da coletividade. Então, por exemplo, assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado não depende só do Estado. Depende do Estado, mas depende também da própria sociedade. Para a nossa prova, você tem que conhecer alguns dos direitos de terceira dimensão. A doutrina, ela traz como direito de terceira dimensão o direito ao meio ambiente, a proteção e defesa do consumidor, a autodeterminação dos povos. Eu tenho outros direitos que a doutrina coloca, que eu deixei no seu material apenas a título de exemplo. E eu tenho ainda o direito à paz. Só que aqui nós temos um probleminha. Alguns doutrinadores, eles consideram o direito à paz, e na ideia de paz mundial, como um direito de quinta geração. Então existe uma divergência entre o que se entende como direito à paz como sendo de terceira ou se é de quinta geração. Em geral, as bancas, elas facilitam o nosso julgamento. Então, por exemplo, vem assim na tua prova: o direito ao meio ambiente, o direito à paz e o direito à educação, que é um direito social, são direitos de terceira dimensão. Você sabe que está errada a afirmação, porque o direito à educação é um direito de segunda dimensão, certo? Então, as bancas, para evitar recursos, essas coisas, elas acabam facilitando para você conseguir julgar a questão sem necessariamente enfrentar a divergência do direito à paz, ok? Vamos ver dos direitos de quarta e quinta dimensão. Direitos de quarta e quinta geração. Tem gente que fala ainda de sexta, sétima, mas, meu Deus, vamos ficar por aqui porque é o que cai em direito constitucional. Ainda, na verdade, vai as questões de direito constitucional, não de direitos humanos. As questões de direito constitucional, em geral, elas cobram até os direitos de terceira geração. Mas é importante que a gente já saiba o que a doutrina está construindo em termos de direitos de quarta e quinta geração. Para a doutrina atual, e ainda não é uma unanimidade, tá? Esses direitos de quarta e quinta geração, eles estão em construção. Para a doutrina majoritária atual, entende-se como direito de quarta dimensão direitos envolvendo a engenharia genética, o patrimônio genético, a manipulação do genoma humano. Então, por exemplo, proibições de clonagem humana e coisas assim são relacionados à defesa, à proteção desse direito de quarta geração. Então, só para colocar alguns, eu coloquei inclusive no seu material outros que a doutrina vem construindo. Então, aqui, proteção ao patrimônio genético, questão da biotecnologia, globalização política e pluralismo político. A doutrina tem defendido que isso aqui vai além das participações políticas e que, portanto, seria um direito de quarta geração, tá? Direitos de quinta geração. Direitos de quinta geração, a doutrina tem colocado aqui o direito à paz. Como eu disse para você, parte da doutrina diz que o direito à paz é direito de terceira geração. Uma construção mais moderna vem dizendo que o direito à paz é um direito de quinta geração. E há quem defenda também que está relacionado como direito de quinta geração esse universo virtual, o mundo da internet, as tecnologias de cibernética, voltado para essa ideia de globalização online, né, do mundo efetivamente virtual. Certo? Era isso que nós tínhamos para falar a respeito das dimensões das gerações de direitos fundamentais. Vamos falar agora a respeito das características dos direitos fundamentais. Eu poderia enumerar
milhares de características dos direitos fundamentais. Coloquei aqui no quadro aquelas principais que sempre são em prova, mas este é o seu material completaço com as principais características. Vamos para a primeira delas, a historicidade. A historicidade significa que os direitos fundamentais, eles não surgiram do dia para a noite, eles são uma construção histórica e mais, estão em constante evolução. Então, se você for pensar nos direitos de primeira geração lá, são direitos mais remotos, mais antigos, mas eu tenho os de segunda, de terceira, e nós estamos construindo novos, quarta, quinta, sexta dimensão de direitos fundamentais. Por isso, eles não são algo que veio, que nasceu com o ser humano, são uma construção histórica e também estão em constante evolução. É isso que significa essa característica. Universalidade. Os direitos fundamentais, eles são para todos. Os direitos fundamentais, eles não podem ser vistos apenas, por exemplo, para nacionais de um país ou para pessoas que tenham condições financeiras para exercer esses direitos. Então, os direitos fundamentais, eles devem ser assegurados a todos. Só que cuidado, a característica da universalidade não significa dizer que todos os direitos são de todos. Por exemplo, enquanto direito fundamental, nós temos os direitos de caráter trabalhista. Logicamente que os direitos trabalhistas, eles não são de todos, eles são de todos os trabalhadores, certo? É proteção do mercado de trabalho da mulher, que é um direito fundamental. Nesse caso, apesar de ser para todos, é para todas as mulheres que estejam nas condições previstas em lei, certo? Então, a universalidade significa que os direitos fundamentais são para todos, uma perspectiva de que todo mundo que ostenta a condição de ser humano pode ter direito fundamental, mas nem sempre todos os direitos fundamentais são extensíveis a todas as pessoas, ok? A terceira característica, que sem dúvida é a mais importante para a tua vida, que é aquela que cai em prova há 1494 mil anos e continua caindo, é a característica da limitabilidade, da relatividade dos direitos fundamentais. Essa ideia, essa característica é que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Explico melhor. Você já deve ter ouvido falar da tua mãe, da tua tia, teu avô, sei lá, alguém que te criou dizendo assim, ó, tudo tem limite? É ou não é? Tudo tem limite. E os direitos fundamentais não são diferentes. Ou quando seu pai e sua mãe falam pra você assim, ó, o seu direito termina quando começa o do outro. Não tem essa frase aí? Essa frase, ela caracteriza essa característica dos direitos fundamentais, que eles não são absolutos, que existem limites. Esses limites referem-se a relativizações dos direitos fundamentais. E a Constituição faz isso o tempo inteiro. Quer ver um exemplo? A Constituição fala assim, ó, é garantido o direito de propriedade, mas a propriedade tem que atender à função social. Então, ela te dá o direito, mas ela já dá o limite. Você tem direito de propriedade, mas tem que atender à função social. Ela assegura o direito à vida, assegura, mas ela permite pena de morte, no caso de guerra declarada. Então, o tempo inteiro a Constituição nos dá direitos e estabelece limites, relativizações a esses direitos fundamentais. Então, o que você tem que gravar? Que os direitos fundamentais não são absolutos. Aí aqui eu faço uma pequena observação, que eu tenho certeza que sempre tem aquele que quer discutir a respeito disso. Em prova se resolve assim, ó, não há direito fundamental absoluto. As únicas exceções que você pode pensar, e só vale as exceções se a questão mencionar a exceção, é a questão da tortura e da prática da escravidão. Então aqui, claro, que não existe relativização. Ah, não existe hipótese em que pode torturar. Nunca pode torturar. Ah, nem na guerra? Não, nem na guerra. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Então, torturar não existe limite, não existe relativização. A ideia é que eu não permito, em qualquer hipótese, a prática da tortura. Da mesma forma, a prática da escravidão, certo? Então, assim, os direitos fundamentais não são absolutos. Pronto, é assim que você resolve. Agora, você só lembra que não tem relativização em relação a esses dois direitos aqui, se a questão mencionar esses dois direitos. Combinado? Tá. Eu disse para você que os direitos não são absolutos, que eles podem sofrer limites. Quem pode limitar os direitos fundamentais? Bom, eu já disse que a própria Constituição. Então, a própria Constituição pode vir e limitar os direitos fundamentais. O próprio texto pode trazer essa limitação. Pode uma emenda constitucional? Pode uma emenda constitucional. Lembrando que os direitos fundamentais, de acordo com a doutrina mais moderna, inclusive que de acordo com o STF, eles são considerados como cláusulas pétreas das Constituições, apesar do texto constitucional mencionar como cláusula pétrea apenas os direitos e garantias individuais.
Ser cláusula pétrea significa que, uma vez previsto no texto constitucional, eu não posso abolir aquele direito. Não significa que eu não possa relativizá-lo. Cuidado com isso. Eu posso relativizar, eu posso limitar. O que eu não posso é, por exemplo, através de uma emenda constitucional, ir lá e descaracterizar, abolir o direito. Certo? É isso que não pode. Então, eu posso relativizar, estabelecer limites a direitos fundamentais através do quê? Através da Constituição, inclusive através de uma emenda constitucional. Posso também fazer isso através das leis. Exemplo clássico, a Constituição assegura o direito à vida. Aí vem a própria Constituição e fala, não pode não existe pena de morte, mas existe no caso de guerra declarada. Ela limitou o direito à vida. Aí vem a lei e fala assim, ó, pode abortar nesse, naquele outro caso. Certo? Então, se ela fala que pode abortar, ela está estabelecendo um limite, uma relativização do direito à vida. Então, as leis podem impor limites aos direitos fundamentais. Ainda, um juiz. Um juiz, na hora de julgar um determinado caso, ele pode relativizar o direito. Por exemplo clássico, liberdade de informação e direito à privacidade. Você tem o direito de ser informado, ter notícias, informações a respeito de um caso, um crime, situações? Tem. Tá, mas até que ponto o direito à informação não viola a privacidade dessa pessoa? Não viola a sua honra, não viola a sua imagem? Então, muitas vezes, a lei não vai dizer, se fizer tal coisa, é informação. Se fizer tal coisa, é privacidade. A lei não tem como prever todas as situações do mundo moderno. Aí, o que acontece? Quando eu tenho um conflito entre uma liberdade e outra liberdade, ou um direito fundamental e outro direito fundamental, quem vai me dizer qual direito deve prevalecer é quem? É um juiz. Então, o juiz pode dizer assim, nesse caso, o direito à informação tem que ficar de lado, e o que vale é a privacidade. Veja que ele limita o direito à informação e privilegia a privacidade. Ou ele pode dizer não. A informação que deve prevalecer, a privacidade que fica de lado. Então, por isso, quem pode estabelecer limites aos direitos fundamentais? Um juiz. Num caso concreto, ele vai fazer um juízo de ponderação, ver o que ele consegue de assegurar mais direitos, tentando restringir o mínimo possível. Mas tudo isso depende muito do caso concreto, certo? Um exemplo relacionando com o direito à vida, para ficar tudo dentro do mesmo grupo, né? A Constituição relativiza o direito à vida, dizendo que tem uma hipótese de pena de morte, que é no caso de guerra declarada. Aí vem a lei e fala das situações do aborto. Aí vem o STF e fala assim, STF, no caso, é a figura do juiz. Aí vem o STF e fala assim, pode abortar o feto anencéfalo. Certo? Então, na análise, na ponderação, o juiz entende que o direito à vida do feto anencéfalo tem que ficar de lado para privilegiar a dignidade da mãe, já que esse feto não tem condições de sobrevida. Certo? Então, quem pode limitar? Constituição, emendas, leis e um juiz no caso concreto. Só que aqui nós temos que ter muito cuidado. Eu posso limitar direitos fundamentais, mas eu não posso limitar ao ponto de descaracterizar esse direito, porque senão eu vou abolir o direito. Essa teoria que diz que eu posso limitar, mas não posso limitar ao ponto de descaracterizar, é a chamada teoria do limite dos limites. A teoria do limite dos limites é assim, você pode me limitar, mas você não pode me limitar ao ponto de me abolir. Por isso a teoria do limite dos limites. Quer ver um exemplo? A Constituição, ela estabelece prazos de aposentadoria, certo? Prazos não, idades, né, de aposentadoria. Essas idades para aposentadoria são direitos fundamentais, são direitos sociais. Eu posso alterar as idades de aposentadoria? Posso, porque eu posso relativizar um direito fundamental. Mas na hora de mudar as idades da aposentadoria, será que eu posso colocar, 100 anos? 100 anos para se aposentar. O que você acha? Se eu colocar 100 anos, quem se aposenta? Ninguém, só um ou outro japonês, as pessoas atletas, isso aí, e nem atleta muito que corre no sol, né? Porque dá desgaste, isso aí também físico. Tem que ser uma pessoa com uma genética maravilhosa, porque pouquíssimas pessoas vivem até 100 anos. Então, logicamente, que na hora de limitar, se eu coloco, por exemplo, aposentadoria com 100 anos, eu acabo abolindo o direito, descaracterizando o direito e violando, então, a teoria do limite dos limites. Quando eu descaracterizo, eu atinjo o chamado núcleo essencial. Então grava isso aqui, é bem teórico, mas é fácil de entender se você me acompanhar. Posso limitar direitos fundamentais? Posso. Posso quanto? Até que eu não atinja o núcleo essencial. O nome diz que eu não posso atingir o núcleo essencial, é a teoria do limite dos limites, tá? Aí, em decorrência disso, surgem duas doutrinas que dizem assim, tá, mas o que é o núcleo essencial? O que eu não posso realmente atingir
que descaracterizaria o direito. Que nem no caso da aposentadoria fica óbvio, né? Quando eu coloco 100 anos, eles falam, não, já violou, faz sentido. Agora, será que existe uma regrinha estabelecida para aquilo que é ou não núcleo essencial? Duas teorias foram criadas. A teoria absoluta diz assim, se está na Constituição, esse é o núcleo essencial. Então, por exemplo, para a teoria absoluta, se a Constituição falou 60 anos, é 60 anos, não pode mudar. Para a teoria relativa, ela vai dizer assim, não, quem vai analisar se viola ou não o núcleo essencial é o caso concreto, um juiz que vai ver. Então, por exemplo, se eu aumentar a idade para aposentadoria para 90 anos, quem vai ter que me dizer se isso viola ou não o núcleo essencial vai ser o juiz, vai ter que analisar se viola ou não o núcleo essencial. Qual teoria nós adotamos no Brasil? No Brasil, nós adotamos a teoria relativa. Então, qual é a teoria que adotamos no que diz respeito ao núcleo essencial? Ou seja, aquilo que caracteriza a essência do direito fundamental que a gente não pode abolir. Teoria relativa. Então, quem vai me dizer o que é ou não núcleo essencial? O caso concreto, uma situação específica, certo? Na prova, vem dizendo que a teoria adotada no Brasil é a teoria absoluta, errada é a relativa. Vamos para as outras características bem rápido e bem simples também, ó. Eu tenho a característica da inalienabilidade. Você não pode vender, você não pode alienar um direito fundamental seu. Né? Eu vou vender a minha dignidade. Não pode vender a tua dignidade. Eu vou renunciar a um direito fundamental meu, né? Ou vender um rim, né? Eu vou vender um rim no mercado negro para ver se eu consigo arrecadar o dinheiro. Não pode, né? Inalienabilidade. Renunciar a um direito fundamental. Eles são irrenunciáveis. Cuidado. Deixar de exercer um direito não significa renunciá-lo. Então, por exemplo, lá na sua empresa vão realizar greve. E direito de greve é um direito fundamental. E você não quer participar da greve. Nesse caso, se você não participa, não é que você está renunciando a esse seu direito. Você está deixando de exercê-lo. O que não pode é quando você vai ser contratado, por exemplo, para um trabalho, o teu chefe fazer um contrato com você e falar assim, ó, abre mão aqui para mim de fazer greve. Certo? Renuncia aqui expressamente esse teu direito. Aí não pode, porque ele é irrenunciável. Agora, se você quiser deixar de exercer ele, aí não tem problema nenhum, tá? Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais, eles não prescrevem, ou seja, eles não se perdem com o decurso do tempo. Então, você não tem, 20 anos para exercer dignidade, você tem a vida inteira, né? Você pode exercer seu direito sem se preocupar com o decurso do tempo. Por exemplo, a pessoa está sendo torturada lá. Mas já passou 30 anos que ela está sendo torturada, prescreveu o direito dela não ser torturada. Não existe isso, certo? Então, os direitos fundamentais, eles não se perdem com o decurso do tempo. É lógico que existem exceções. Por exemplo, prescrição dos créditos trabalhistas. Por exemplo, a pessoa pode vir a perder a sua propriedade através do negócio chamado uso capião, se ela não usa em determinado prazo. Mas para a nossa prova aqui, ó, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, anota, direitos fundamentais são imprescritíveis, tá? Proibição do retrocesso. Uma vez que eu asseguro um determinado direito fundamental, eu não posso ficar voltando atrás. A gente deu esse direito, mas, poxa vida, eu acho que vamos tirar ele agora, né? Não precisa. Não tem. Uma vez que eu evoluo na garantia de um direito, eu nunca posso retroceder. Então, por exemplo, na hora de relativizar um direito, eu posso. Mas eu sempre tenho que relativizar esse direito para melhor, para dar mais condições, para melhorar a condição da vida das pessoas, ok? E ainda, por fim, a garantia ou a característica da não taxatividade. O que é isso? Os direitos fundamentais, eles constam no nosso texto constitucional em um rol exemplificativo. Então, não é só aquilo. Eu posso ter outros direitos fundamentais previstos no próprio texto constitucional, em toda a sua disposição, ou mesmo fora do texto constitucional. Quem me diz isso é o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que consagra a chamada cláusula de abertura material. Esse é o juridiqueizinho para falar que os direitos fundamentais não são taxativos, ou seja, existe a possibilidade, uma abertura para novos direitos serem inseridos, ok? Veja comigo na tela a leitura, então, do artigo 5º, parágrafo 2º. Que fala dessa característica da não taxatividade. Professor, você colocou um monte de outras características. Sim, elas não são tão comuns de serem cobradas, mas para você ter a referência ali e acompanhar no seu material, tá? Diz assim o parágrafo 2º.
Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então ele está dizendo assim, o que está aqui nessa Constituição não afasta outros decorrentes dos princípios previstos na própria Constituição ou mesmo de tratados internacionais, ok? Vamos fazer questão então? Vamos que aqui é importante. Historicamente, os direitos fundamentais de primeira dimensão pressupõem dever de abstenção do Estado, ao contrário dos direitos fundamentais de segunda dimensão, que exigem para sua concretização prestações estatais positivas. Não é exatamente isso? O direito de primeira geração fala assim, Estado não faça, um dever de abstenção, um não fazer. Enquanto que os direitos de segunda geração pressupõem que o Estado tem que fazer o quê? Que o Estado tem que assegurar esses direitos. Os direitos de segunda geração são direitos de fraternidade ou solidariedade, tendo como objetivo a proteção da coletividade. Não, quem tem a ver com fraternidade, solidariedade, proteção da coletividade e tal, são os direitos de terceira geração. Bem erradinha. Direitos fundamentais de terceira geração possuem um viés mais coletivo e subjetivo, como o direito à paz, ao meio ambiente sadio, à comunicação. Veja que aqui, ó, a CESP considerou o direito à paz como sendo mesmo um direito de terceira geração. Então, direito à paz, meio ambiente, direito à comunicação, inclusive está certinho aí no seu material, são direitos considerados de terceira geração. É característica marcante o fato dos direitos fundamentais serem absolutos, no sentido de que eles devem sempre prevalecer, independentemente da existência de outros direitos, segundo a máxima do tudo ou nada. Ô, louco, rapaz, claro que não! Exatamente o contrário que falamos, né? Os direitos fundamentais têm como característica não serem absolutos, ou seja, eles devem ser compatibilizados, harmonizados com o exercício de outros direitos fundamentais, ok? Muito bem, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Até a próxima!